Eu quero passar a trazer ao meu canal com maior frequência assuntos relacionados com questões de segurança. Segurança na área do desenvolvimento, segurança na área da internet. Porquê? É uma matéria que parece que não cria grande interesse por parte do público, mas que é urgente alguém falar sobre isto. Então hoje vou trazer-te aqui apenas uma breve resenha do que é este histórico da segurança. A história dos vírus informáticos é de facto o reflexo da evolução da tecnologia, desde os primeiros programas capazes de se autorreplicarem, como era o caso do vírus chamado Creeper ou do Rabbit, até aos sofisticados ataques cibernéticos de hoje. As ameaças dos vírus têm acompanhado o desenvolvimento da área dos computadores ou da computação. Com a popularização dos computadores pessoais, algo que só aconteceu nos últimos 30 anos, e a expansão da internet, os vírus espalharam-se rapidamente e causando grandes problemas ou simples inconveniências até. No início era aquela questão da disquete que estava infectada, o disco que ficava infectado e o sistema operacional que tinha que ser reinstalado. Hoje em dia temos ataques muito mais sofisticados e a internet, com a sua velocidade de abrangência, tornou os ataques muito mais devastadores, dando origem a novas formas de ameaças, como é o caso dos worms, o malware e agora o ransomware. E basicamente o ransomware significa que os hackers conseguem capturar as informações de uma determinada empresa, neste caso os dados dos clientes, por exemplo, encriptar essa informação e depois exigir um pagamento para que esse processo seja revertido. Ora, os ataques cibernéticos evoluíram de simples códigos maliciosos para as operações altamente sofisticadas, explorando nomeadamente vulnerabilidades em softwares, em sistemas operacionais, etc. Ora, a engenharia social, o phishing e os ataques DDoS tornaram-se ferramentas muito comuns no arsenal dos hackers. Hoje em dia, os ataques de phishing representam um dos maiores perigos para os utilizadores e para as empresas, pois eles exploram a confiança das pessoas para obter acesso a informações confidenciais. Isto é, até há bem pouco tempo, nós tínhamos sempre aquele problema de termos um vírus que vinha numa mensagem em anexo de um determinado e-mail ou que vinha dentro de uma pendrive. Hoje em dia o problema é tu receberes uma mensagem por SMS ou uma mensagem por e-mail e de repente fazeres um clique no link, preencheres um formulário na internet que te parece ser um formulário fidedigno e vais acabar por dar informação a quem não devias. Ora, a crescente dependência da tecnologia e a complexidade dos sistemas modernos tornam a tarefa de proteger os dados cada vez mais desafiadora. No entanto, a inovação tecnológica também oferece novas ferramentas para combater essa ameaça, como é o caso da inteligência artificial e até as experiências que têm sido feitas com a blockchain, que, como deves saber, dá sustento base às criptomoedas, mas que pode ser muito bem o futuro da internet, ok? E a guerra cibernética é um jogo de gato e do rato em constante evolução, como deves calcular, exige por parte dos profissionais de segurança que estes estejam sempre um passo à frente dos atacantes. Ora, normalmente isso não acontece. Bom, os primeiros vírus, como era o caso do Creeper ou o Rabbit, surgiram na década de 1970. Sim, na década de 1970. E eram mais experimentais do que ameaças reais. No entanto, já demonstravam a sua capacidade para propagar e causar disrupções. Com o advento dos computadores pessoais e a popularização de disquetes, os vírus então começaram-se a espalhar rapidamente, causando desde simples irritações mais pequeninas até à perda de dados importantes. Bom, depois veio a era da internet. A chegada da internet revolucionou a forma como os vírus se propagam. A velocidade e a abrangência da rede permitiram que os ataques se tornassem mais sofisticados e muito mais devastadores. O caso, por exemplo, dos worms, programas que se replicam automaticamente por redes, causaram grandes estragos em sistemas corporativos e até em sistemas governamentais. Bom, ao longo dos anos, os ataques cibernéticos também se tornaram cada vez mais complexos e mais direcionados. Os hackers passaram a explorar vulnerabilidades em softwares, em sistemas operativos, para obter acesso não autorizado a sistemas e dados, surgiram novas técnicas, etc. E muito longe já vai aquela época em que só existia vírus para o sistema operativo Windows. Não, muito recentemente temos vindo a assistir à divulgação de muitas falhas e muitas vulnerabilidades, por exemplo no Linux, que era altamente conhecido como sendo uma plataforma sem vírus e sem nada. Hoje em dia, como não temos os vírus que tradicionalmente existiam na década de 70, mas sim ataques a vulnerabilidades dos próprios sistemas operacionais, então já não há, de facto, um sistema operacional que esteja seguro. Bom, e surgiram, de facto, novas técnicas na área dos ataques.
Por exemplo, com a questão da engenharia social, que é a manipulação das pessoas para se revelarem informações confidenciais ou executarem ações que comprometam a segurança. Isto é, o hacker não vai tomar a iniciativa de intervir diretamente dentro da arquitetura de uma determinada empresa, é através de mensagens e de um conjunto de operações que vão, de certa forma, influenciar as pessoas que operam dentro das infraestruturas para que elas cometam erros, cometam falhas e, dessa forma, abram o buraco para o hacker entrar. Já falámos aqui sobre phishing, que é o termo de pescaria ou pescar. É o disfarce dentro dos e-mails de sites que têm um aspecto legítimo para induzir os utilizadores a fornecer dados pessoais e, nomeadamente, com interesse para os dados financeiros. Preencha aqui os seus dados porque a sua conta ficou bloqueada ou tem que preencher aqui para atualizar a sua password e sem querer as pessoas vão caindo na boca dos hackers. Depois temos também os casos de malware, que são softwares maliciosos, como é o caso do ransomware, que sequestram os dados e depois exigem um valor para fazer pagamento para que possam ser libertados. E acreditem que há muitos grupos de hackers que se dedicam a obter grandes quantidades de dinheiro relativamente a isto. E porquê é que não se sabe normalmente estes ataques de uma forma mais informativa nos órgãos de comunicação social? Porque as próprias empresas que são alvo deste tipo de ataques não querem revelar as fragilidades dos seus sistemas para não perderem clientes. Existem também outro tipo de ataques, como os ataques do Denial of Service, o DDoS. Basicamente, o que é que o hacker faz? Faz uma sobrecarga dos servidores para torná-los indisponíveis, isto é, vai injetar um conjunto massivo de pedidos a um determinado servidor para que esse servidor não consiga dar resposta aos requests que são de facto genuínos. E isto acontece, por exemplo, quando uma determinada instituição está num processo de preenchimento de formulários online, em que pede às pessoas que vão lá preencher os formulários para poder aceder a determinados recursos, a determinados concursos públicos ou concursos privados até para obter dinheiro, e o que é que acontece? Os hackers chegam lá e para que a operação corra mal, enchem o servidor de pedidos falsos que impedem que os próprios servidores possam responder à altura daquilo que é o necessário. Então, muitas das vezes as pessoas queixam-se que, de facto, uma determinada promoção de uma cadeia de supermercados, afinal de contas, foi um embuste. Porquê? Porque as pessoas estavam a tentar entrar no site e estava muita gente a fazer o mesmo tipo de operações. E às vezes, no meio dessa muita gente, estão ataques de Denial of Service, DDoS, perpetrados por parte de quem é da área da concorrência. Okay? Temos também depois ataques do tipo Zero Day, que é a exploração de vulnerabilidades desconhecidas antes de serem corrigidas. Onde é que isto acontece? Maioritariamente em sistemas operacionais ou sistemas operativos. Quando os hackers detectam que existe uma vulnerabilidade para o qual as empresas que desenvolvem esses softwares ainda não têm uma correção, isto é, as vulnerabilidades estão lá, foram descobertas pelos hackers e antes que eles divulguem que aquela vulnerabilidade existe, ou que a empresa também descubra, eles vão explorar essa vulnerabilidade para tentar chegar ao seu fim. Bom, hoje em dia os ataques cibernéticos são de facto uma ameaça constante para as empresas, para os governos e ainda também a título individual. E a crescente dependência das tecnologias e a complexidade dos sistemas tornaram a tarefa de proteger os dados cada vez mais desafiadora. Então, novas tecnologias, como é o caso da inteligência artificial, a blockchain, etc., estão a ser exploradas no sentido de tentar aprimorar a segurança cibernética. Bom, o que é isto da segurança cibernética? E com isto vamos fechar. A guerra cibernética é um jogo do gato e do rato em constante evolução. E à medida que os hackers desenvolvem novas técnicas, os profissionais de segurança precisam encontrar maneiras de se antecipar e tentar neutralizar estas ameaças. A educação dos usuários, das pessoas que utilizam os sistemas, a adoção de práticas de segurança robustas e a colaboração entre os diferentes setores são fundamentais para enfrentar os desafios do futuro. E isto vai ser aquilo que vai promover, de certa forma, o interesse por parte do mercado de trabalho em técnicos que sejam especializados especificamente na área de cibersegurança. E, por conseguinte, estes vídeos servem apenas para te sensibilizar para esta grande discussão que existe, que ultrapassa em muito o design de front-end,
o trabalho com bases de dados e tudo o resto, há aqui um universo em expansão e cada vez com maior demanda de mercado relacionado com técnicos que sejam especializados nesta área. É óbvio que, como eu digo sempre, deves, se tens interesse em seguir o caminho da cibersegurança, ter alguma paixão de antemão por esta área. Porque se não tiveres, tu vais entrar num universo que é extraordinariamente complexo, altamente técnico e que vai exigir de ti uma dedicação extraordinária em termos de acompanhamento de tudo o que vai sendo novidade. De qualquer das formas, posso-te garantir que se estás interessado em seguir esta área da cibersegurança e da cibernética, etc., bom, tu tens um futuro muito bom à tua frente. Porque o mercado procura, de facto, pessoas com capacidades técnicas para dominar esta área.